Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que está aí me assistindo. Estou aqui diretamente do monte, na cidade Imperatriz. Eu estou aqui o dia inteiro jejuando, buscando a presença de Deus. E eu quero trazer segredos de prosperidade do milionário Ismael, tá? Uma das séries de uma escritora que eu venho buscando dos Estados Unidos e buscando sobre o segredo de prosperidade pela Bíblia. E eu cheguei a uma conclusão, ia buscar, ia ler, eu entendi que Ismael também, ele tem o seu segredo de prosperidade, a qual ele não foi desamparado por Deus, né? Deus é o Senhor de todas as coisas. Salmos capítulo 24, versículo 1, ele diz: minha é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela há é meu. Então, se é de Deus, ele dá para quem ele quer, na hora que ele quer. Basta a pessoa, ela está no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, para os seus amados ele dá enquanto dorme. Às vezes, a pessoa que ele é um amado de Deus, Deus prospera muito mais. Então vamos lá. Sabemos que Abraão, ele foi o Senhor da fé, o Senhor da prosperidade, o Senhor de muito exemplo. Sabemos a história dele e que ele desejava ter um filho. E esse filho, a qual era o herdeiro da sua promessa, porque Deus deixou uma promessa para Abraão e essa promessa teria que ser estendida. Mas Abraão passou-se os dias, ele não tinha com a sua esposa Sara tido ou dado à luz a uma criança, sua esposa Sara, né? E ela era estéril. Sabemos da história que quando o Senhor faz uma promessa para Abraão que ele ia dar, junto com a sua esposa, à luz a um filho, que esse seria o herdeiro das promessas, ela se adiantou e entregou a Agar, a egípcia, para Abraão. E Abraão, como a lei babilônica da sua época permitia que uma mulher estéril, a qual não dava luz a um filho, não gerava filho, era permitido pegar uma das suas criadas ou uma das suas concubinas, a qual foi uma mulher chamada Agar. E essa mulher, ela engravidou de Abraão. E nisso que ela engravida, passa-se os dias, ela dentro de casa, ela começa a tirar um pouco de sarro ou deixar a sua senhora chateada. A sua senhora Sara. E Sara também, pelas leis babilônicas, ela era permitido que ela expulsasse ela de casa para fora como um castigo. E quando Agar foi expulsa de casa para fora, ela foi em direção ao deserto. Então Agar se torna também a princesa do deserto, a rainha do deserto. Mas observamos que quando ela está grávida de Abraão, que ela é expulsa de casa para fora, que ela vai para o deserto, aparece o anjo do Senhor. Esse anjo, olha só, em Gênesis capítulo de número 16, versículo 10 e 11, e disse-lhe mais o anjo do Senhor Jeová: multiplicarei soberanamente a tua semente, e não será contada por sua magnitude. O versículo 11, e disse-lhe ainda o anjo do Senhor Jeová: eis que concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor escutou a tua aflição. Primeiro, esse anjo visita Agar quando ela está no deserto, ainda grávida, não tinha ainda dado à luz, e ele aconselha ela a voltar para a casa da sua senhora, se submeter à sua senhora, tá? Ela volta e o anjo leva a promessa dizendo que esse menino seria pai de uma nação, de multidões. E é certo que isso aconteceu, de fato e de verdade, tá? Quando ela volta para casa, ela dá luz à criança. E essa criança também, o anjo disse que o seu nome seria Ismael, né? E ela volta para casa, é claro, a criança nasce, Abraão se apega a essa criança chamada Ismael, sendo que a sua esposa chamada Sara, ela passa
a ser provocada novamente por Agar, passa a ser provocada novamente por Ismael, a um ponto dela mandar novamente ela ir embora. Então ela vai embora. Quando ela vai embora, ela recebe a visita do anjo no capítulo 18. Levanta-te e toma o jovem pela mão, porque dele farei uma grande nação. Tá? Ou seja, no versículo 17, mas Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus bradando a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do mancebo de onde ele está. Tá? Deus ouviu a oração do mancebo. Eu estou aqui com a Bíblia na mão, por isso que eu estou fazendo essa leitura, tá certo? E o anjo da promessa, o anjo da prosperidade, o anjo que veio visitar, o anjo que veio socorrer Agar, veio também confirmar a promessa para Ismael, tá? E ele, aproximadamente, quando esse anjo encontra Agar e Ismael, ele se depara também de frente, ou confronte um poço, que esse é o poço da provisão. Poço da provisão de Deus, para que ele viesse saciar a sua sede, o menino Ismael e a sua mãe. Por quê? Porque no versículo 18, olha, levanta-te e toma o jovem pela mão, porque dele farei uma grande nação. E essa nação de Ismael, ela se torna muito grandíssima na terra, muito poderosa na terra. Então eu quero deixar aqui alguns relatos bíblicos para que eu possa explicar mais sobre a bênção de Ismael, esse homem a qual se torna um dos milionários da Bíblia, tá? Os milionários de Gênesis. Por quê? Porque sabemos que Abraão era muito próximo. Naquela época, as suas finanças, os seus financeiros não era contado pelo dinheiro, porque naquela época não tinha dinheiro. Na realidade, o dinheiro simplesmente ele é o lastro da terra, tá? A pessoa que tem, ele é lastrado, é uma forma de comprar o gado, uma forma de comprar a ovelha, uma forma de comprar terra, mas a maior riqueza está na terra. Por isso que o Senhor disse: minha terra é a sua plenitude e tudo que nela há é meu. Então Deus, ele pode dar para quem ele quer, na hora que ele quer, para quem ele bem entender. Tá certo? O versículo 16 diz assim: esses são os filhos de Ismael, e estas são seus nomes. E estes são seus nomes pelos seus povos e pelos seus castelos, 12 príncipes, chefe de seus clãs, segundo as suas respectivas tribos. Estes foram os anos da vida de Ismael, 137 anos. Ele exalou seu espírito, morrendo, e foi congregado ao seu povo. E os seus descendentes habitaram desde Avilá, só lembrando, tá? Desde Avilá até Sur, que está antes do Egito, como quem vai em direção à Síria. Assim Ismael se estabeleceu diante da face de todos os seus irmãos. Tá? Então eu quero deixar aqui também Gênesis capítulo 2, o versículo 11, para a gente entender que aonde Ismael foi habitar, foi morar nessa terra de Avilá, essa terra a qual tinha um rio, e esse rio era Pison, e ele rodeava toda a terra de Avilá, e que no final também tinha ouro e pedras preciosas, tá? Eu estou aqui com a Bíblia na mão, vou fazer mais uma leitura para você, em Gênesis capítulo de número 2, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia-se e tornava em 4 cabeceiras ou 4 braços, tá? O versículo 11, o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, tá? No versículo a qual nós lemos, diz que Ismael foi morar nas terras de Avilá, e nas terras de Avilá tinha um rio, que esse rio era Pison, que circulava toda essa terra de Avilá. No versículo 12, ainda no versículo 11, o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, aonde há ouro. Verso 12, e o ouro desta terra é bom, e ali há cristais e pedra de ônix. Então Ismael recebe uma herança de Deus, uma bênção de Deus, e ele vai morar nas terras
de Havilá, aonde essa terra de Havilá, aonde Deus, através desse rio, que ele se torna em 4 braços, e uma desses rios cerca toda a terra de Havilá, onde tem ouro, onde tem pedras de ônix, pedras preciosas. Sabemos que a descendência de Ismael foi poderosa na terra. A sua descendência foi tão grande que eles também se estende ali para Dubai, ele se estende também para vários lugares. Pessoal, então, qual que é o segredo? É você se conectar com a sua prosperidade. Ismael, ele se conectou com as promessas de Deus, tá? Ele se conectou com Deus e o anjo veio visitar ele. Esse anjo também intitulado o anjo da bênção, o anjo da prosperidade, o anjo que trouxe o socorro para Agar quando estava grávida, e depois que ela teve um menino a partir ali dos seus 17 anos, o anjo visitou novamente. Nós temos um anjo que nos acompanha, e que esse anjo também é um anjo da abundância, um anjo da prosperidade, a qual o Ismael foi direcionado para as terras de Havilá. Sabemos que a descendência dele foi poderosa na terra e ele teve 12 príncipes, tá? E essa é a bênção, se conecta com a sua prosperidade, tá? Conecta aqui a mesma cabeça, a mesma mente, o mesmo pensamento que atrai abundância, atrai prosperidade, afasta a pobreza, afasta a miséria. Então, esses homens, eles tinham a bênção de Deus, eles se conectavam com as suas prosperidades, tá? Sem contar que a fé é a substância que move o mundo espiritual. A substância é a fé ela produz o milagre que você quer. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 4, versículo 17, ele diz: eu chamo as coisas que não são como que já fosse, como que já se existisse. Então, pessoal, chame a sua abundância, chame a sua prosperidade, chame a sua riqueza, porque o Senhor é dono de todas as coisas, tá? Eu estou aqui no monte, eu deixo aí esta palavra intitulada como milionário de Gênesis, milionário Ismael. Pessoal, é muito segredo de prosperidade. Forte abraço aí desse pastor e mentor Erasmo.